se reúne no início do ano, para o plano anual, Hebreus capítulo 12, para marcar as datas dos eventos, dos retiros, dos cursos e treinamentos que nós vamos ter. E nós já marcamos o aniversário da nossa igreja, será em julho. Depois eu vou passar certinho para vocês o dia. E assim, tem muita coisa por aí. Só da agenda nacional já tem muita coisa. Se a gente for inventar mais alguma coisa ainda, então esteja não apenas disponível, mas também disposto para aquilo que Deus vai fazer. Porque às vezes você está disponível, mas está michuruca, não está disposto, não tem energia. Esteja disponível e disposto. Amém? Eu creio que 2025 será o nosso ano. Hebreus capítulo 12. Quantos acharam? Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Reflita sobre esse texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Percebe que o autor da carta aos Hebreus, ele está separando tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Amém? E ele diz, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Isso aqui é fantástico. E assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem se desanimem. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas Deus tem nos dado conselhos práticos sobre como viver um 2025 extraordinário. Então, cada pregação, cada sermão é uma aplicação que nós precisamos ter nas nossas vidas para que a gente possa colher frutos diferentes, receber bênçãos da parte de Deus, para que a gente possa vencer os desafios, vencer os inimigos, vencer 2025. Eu tenho dito que se nós não estamos dispostos à mudança, nós não precisamos nem trocar o calendário da geladeira. Deixa 2024 lá, porque você vai viver 2024 de novo. No último culto, nós conversamos um pouco sobre cuidar do coração. Eu trabalhei o texto de Hebreus, que diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede toda a sua vida. E acima de tudo, quem veio no último culto sabe o que é acima de tudo. Acima de tudo é prioridade. Então, antes de qualquer coisa, cuida do seu coração. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a jornada. Nós iniciamos uma jornada, nós entramos em uma nova fase, uma nova estação. E como nós vamos nos comportar, Márcio, nessa trajetória, determina o fim que teremos. Nós estamos bem no início, amados. Hoje é o quê? Dia 12, né? Nós estamos aí, dia 12 de janeiro, bem no início. Então, não se desanime em relação ao ano. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho visto no rosto delas falta de esperança, falta de perspectiva, de expectativa, falta de sonho. Deus não nos criou para vivermos uma vida apática, uma vida morna,
uma vida na qual a nossa fé não é desafiada. O crente, ele precisa ser constantemente desafiado a crer em algo maior. Amém? E eu tenho percebido e tenho visto, e tem um pastor que eu sigo, o bispo JB Carvalho, e ele diz assim, quantos estão crendo? Aí a igreja se manifesta. Aí ele diz assim, quantos acreditam que vão vencer? Aí a igreja se manifesta. Aí ele diz assim, você só esqueceu de combinar com o seu corpo, porque o seu corpo está dizendo outra coisa. E o que eu tenho visto é isso. Expectativas para 2025? Expectativas, pastor. Tem sonhos? Deus pode fazer algo maior? Deus pode, pastor. Mas o corpo não nega a realidade que está dentro da pessoa. É por isso que quando nós dizemos levanta sua mão, bate palma, participe, nós queremos que o seu interior seja influenciado por aquilo que está no ambiente, para que você se torne uma nova pessoa. Não é marionete. É marionete que fala? Marionete. Não é marionete. É um corpo, é uma energia que está fluindo e nos transformando. Amém? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre a jornada. Repete comigo, a jornada. Mais uma vez, a jornada. Última vez, a jornada. Isso. Iniciamos a jornada 2025. Estamos aí começando o ano. Temos um desafio de leitura bíblica. Temos um congresso, nosso primeiro congresso das mulheres está chegando. Temos as vigílias nacionais, vão voltar. Vamos começar com as vigílias nacionais. Toda primeira sexta-feira nós teremos as nossas vigílias aqui em outras igrejas. Temos vários projetos. Então, o ano só está começando. Então, se prepare para aquilo que Deus tem para fazer e para realizar nas nossas vidas. Agora, em fevereiro, principalmente, nós vamos começar uma campanha, 12 dias de jejum. Amém? Quantos dias de jejum? 12 dias de jejum. Então, já vai se preparando, já vai alinhando o seu corpo com aquilo que você pretende fazer. Terá 12 dias de jejum para um ano extraordinário. Amém? Então, agora em fevereiro nós vamos começar essa campanha. A partir de 1º de fevereiro nós já vamos iniciar essa campanha, 12 dias de jejum, e você vai ver o que Deus vai fazer nesse período. Vamos lá. Comparado com o que é a eternidade, estamos vivendo uma jornada aqui na Terra. Essa vida que nós vivemos é uma jornada. E entender isso faz toda a diferença. E quando eu digo jornada, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem começo, meio e fim. E não apenas que tem começo, meio e fim, mas que tem propósito. Não apenas que tem propósito, mas que tem desafios. Não apenas que tem desafios, mas que tem recompensas na chegada. Quem está entendendo? Estamos em uma jornada. 2025, essa nova estação que nós entramos, é uma nova jornada. E você precisa entender isso. Foi dado o start. O mundo espiritual está se movendo. O mundo espiritual está de olho em nós. Olha o texto que nós lemos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem entendeu isso? O mundo espiritual está de olho em você, Márcio. Está de olho em mim. Está de olho na Jaque. Nós, cristãos, movemos o mundo espiritual contra e a favor do nosso propósito, da nossa vida. O mundo espiritual, por vezes, tem direitos sobre nós. E muitas vezes, destinos
são ceifados, chamados são interrompidos, porque o mundo espiritual maligno se apossou e anulou todo o projeto, todo o propósito, tudo aquilo que Deus tinha escrito para a vida dessa pessoa. Entenda algo, por mais que Deus tenha escrito sobre mim e sobre você, a decisão é minha e sua viver aquilo que Deus escreveu. Quem está entendendo? Então vamos lá. As coisas não acabam aqui. Por que é importante entender isso? Estamos em uma jornada, a eternidade é infinitamente maior do que o momento que nós estamos vivendo e as coisas não acabam aqui. Por que é importante, Márcio, entender que as coisas não acabam aqui? Porque essa jornada na qual nós estamos vivendo, Ramiro, determina para onde iremos. Então, será que compensa viver com picuinhas? Será que compensa viver sem perdão? Hoje nós estamos de um momento de ceia, né? Será que compensa viver na imoralidade, na mentira, no engano? São atitudes do cotidiano que determinam o nosso futuro. O nosso passado está intimamente ligado com o nosso presente. Então, por vezes, estamos repetindo ciclos. Mas o nosso presente está intimamente ligado com o nosso futuro. Você pode romper ciclos hoje. Você pode criar uma nova estação, uma nova história, um novo caminho de Deus para a sua vida. João 11:25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim. O que diz o texto? Quantos lembram? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ora, então não acaba na morte. Amém? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O crente não morre quando morre. A morte para o cristão é apenas uma passagem para algo muito maior. A morte para o cristão é o ponto de chegada da jornada. Cheguei. É o que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Sabe, a palavra de Deus para você é que Deus não quer que você fique pelo caminho. Quantas pessoas vocês já viram que chegaram e saíram? Não apenas da igreja, mas da fé cristã. Quantas pessoas que ficaram pelo caminho? Quantas pessoas que se perderam? Quantas pessoas que nós amamos, quantas pessoas ficaram? Quantas vezes você mesmo não pensou em desistir? Não pensou em parar? Eu tenho uma palavra guardada no meu coração. Eu não sei, Deus tem um quê comigo no banho, que Ele ministra para mim palavras no banho. E hoje, tomando banho, eu, Tiaguinha, Isabel, todo mundo ali, aquela bagunça, Deus ministrou algo que eu falei: uau, é isso. Foi imputado dentro da igreja, dentro do ambiente religioso, a ideia de que, primeiro, Deus, o seu reino, amém? Essa é a ideia que foi imputada. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro, Deus e o seu reino. Segunda coisa, família. Amém? Terceira coisa, emprego. Trabalho. Quarta coisa, igreja, ministério. Aqui que está o problema. O diabo, de forma sutil, entrou e tentou mudar a nossa mente em relação ao que é a verdade bíblica. Hoje Deus ministrou muito forte ao meu coração. As pessoas acreditam que Deus é em primeiro lugar, o reino de Deus é em primeiro lugar, e coloca a igreja e ministério em último. Como igreja e ministério está desligado de reino de Deus? O Espírito Santo ficou me incomodando em relação a isso. Não tem como. O reino de Deus é a igreja. É a expansão da igreja. O start é a igreja, é a noiva. E nós fomos levados a acreditar que a família é mais importante que a igreja, o trabalho é mais importante que a igreja, e que nós podemos ter uma vida com Deus fora da igreja.
Diga ai. Isso também me pegou, porque eu também pensava assim. Então, a nossa vida, ela faz parte de um propósito. O que fazemos determina para onde iremos. Estamos onde estamos por um propósito. Agora eu lembrei por que eu entrei nesse assunto. Porque o passado tem influência no nosso presente. E o nosso presente tem influência no nosso futuro. Então decida hoje mudar essa ideia de que primeiro lugar é Deus e último lugar é a igreja, o reino. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, isso tem mais a ver com uma seta sutil do diabo para nos separar da vontade de Deus. Amém? Mude essa ideia. Estamos onde estamos por um propósito. Se Deus nos quisesse no céu, eu sempre falo isso, Ele já teria nos levado. Por que Deus insiste em te deixar vivo aqui? Será que é para você ir, trabalhar, chegar na igreja cansado, não prestar atenção no culto, mas cumprir o rito, domingo almoçar com a família? Será que é isso? Será que não é por algo maior? Amados, Deus só tem um objetivo: vidas. Tudo gira em torno disso, vidas. Amém? Se eu e você não tocamos em ninguém no sentido de impactar, de influenciar, apresentando Deus para essas pessoas, não faz sentido a gente viver. Quem está entendendo? Não faz sentido. Se não é a misericórdia de Deus, não faz sentido. A gente vive para cumprir propósitos. E o propósito maior, o propósito primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O propósito primeiro de Deus foi vidas, almas, pessoas se encontrando com ele. Posso ouvir um amém? Quantos esse ano vão influenciar pessoas para trazer para Cristo? Quantos esse ano vão falar de Deus para as pessoas? Quantos aqui vão apresentar a igreja para as pessoas? Quantos aqui vai apresentar o seu ministério para as pessoas? Quantos aqui serão um ombro para as pessoas chorarem? Serão um pastor, uma pastora? Porque pastor e pastora não é o púlpito que determina, é o cuidado. Se você cuida de alguém, você está pastoreando esse alguém. Amém ou não amém? Quem está entendendo essa mensagem? Então, uma jornada sem propósito não é uma jornada. Uma jornada sem movimento não é uma jornada. Tem um pregador muito famoso, muito sábio, Myles Munroe, e ele dizia o seguinte, que os dois momentos mais importantes da nossa vida o primeiro é quando a gente nasce e o segundo é quando a gente descobre por que nasceu. Porque tem gente morrendo que não sabe por que nasceu. E vive naquela crise. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Então, uma jornada sem propósito não é uma jornada. Qual é a sua missão de fé que Deus mostra, que Deus levante aqui dentro dessa igreja? E eu estou precisando urgentemente de pessoas que tenham a revelação do seu chamado, do seu ministério de fé, para que exerça, para que faça e para que saqueie o inferno. É você? Qual é a nossa missão de fé? Temos planos para tudo, mesmo os que diz respeito à nossa espiritualidade. Estamos inseridos em um mundo sistêmico, onde a melhor maneira de se movimentar é deixar ser conduzido. Sabe, aqui na nossa região não tem, mas lá em São Paulo,
aqueles ônibus, metrôs lotados, que você sem querer andar, mas pela multidão que está ao seu redor, ela acaba te levando, te empurrando ou para dentro do metrô ou para fora. Quantos já viram isso? E muitas vezes nós estamos assim, sendo empurrados para dentro, para fora, para lá, para cá. Pessoas influenciam o nosso voto, pessoas influenciam o nosso estilo de vida, a roupa que nós compramos, até os cosméticos são influenciados por pessoas. Que nesse ano nós possamos nos levantar como influenciadores. Que esse ano nós possamos levantar como pessoas relevantes, importantes e que atrairá os olhos de outras que precisam de Cristo. Eu vejo Cristo na vida do Giovanni, então eu vou seguir o Giovanni. Quem está entendendo essa palavra? Somos conduzidos por movimentos. O feminismo entrou dentro da igreja. Sistemas religiosos, somos conduzidos pela moda, somos conduzidos pelo artista, somos conduzidos pelo entretenimento, somos conduzidos pelo capitalismo, só não somos conduzidos pela palavra, pela exortação. Quando o pastor fala, vai por aqui, aí a gente tende a empinar. Mas se for Lula ou Bolsonaro falar, quem está entendendo? Um povo que é chamado a liderar, influenciar, sendo conduzido, para não dizer arrastado. E tudo isso por conta do próprio desejo, pela própria cobiça. Eu estou falando dessa jornada que nós vamos viver. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou dizendo para você que essa jornada que nós estamos entrando, que nós já entramos, melhor dizendo, nós precisamos ter clareza do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos colocar energia nesse chamado para influenciar pessoas. Quantos estão entendendo essa palavra? Tiago 1,14 diz assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. A outra versão diz pelo próprio desejo. Na versão Tiago dos dias de hoje, cada um é tentado pelo próprio umbigo. O seu pior inimigo não é o diabo, nem de longe. O seu pior inimigo é você. Sou eu. São os nossos desejos. É aquilo que nós queremos. Toda vez que nós estamos vivendo uma vida que nós queremos, nós não estamos vivendo uma vida de renúncia. Nós não estamos com a nossa cruz. Nós não estamos seguindo Jesus. É aquela vontade de faltar. É aquela vontade de ficar em casa. É aquela vontade de usar aquela roupa sensual. De ouvir aquela música. De beber aquela cerveja. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. É tão fácil vencer a tentação. É tão fácil vencer o pecado. Como assim, pastor, é fácil? É só dizer não para si. Amados, presta atenção nisso aqui. Ninguém melhor do que você sabe seus pontos fracos. Não está difícil vencer você. Sim ou não? Quem é imoral sabe que é imoral. E sabe os gatilhos que o tornam imoral. Quem é mentiroso sabe que é mentiroso. E sabe os momentos de contar mentira. Sim ou não? Quem é orgulhoso sabe que é orgulhoso. Outro dia eu fui aconselhar uma pessoa, eu achei tão lindo ele me dizendo assim, o problema é que eu sou muito orgulhoso. E eu disse assim, você não é tão orgulhoso não, porque o orgulhoso não conseguiria ver que é. Não, mas eu sou muito orgulhoso. Então a gente sabe aonde corrigir. A gente sabe exatamente o momento em que a tentação surgirá.
A gente sabe que aquela semente plantada na nossa cabeça, aquela seta, aquele pensamento, aonde vai nos levar? Porque a gente já viu esse filme. Então, ninguém melhor do que você consegue vencer o seu inimigo, que é você mesmo. Amém, irmão Tião? Quem está entendendo essa? Então, cuidado com o que você deseja. Pode ser que seu coração esteja apontando para lugares onde Deus não está. Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Às vezes, as melhores intenções se tornam distrações e maldições. E a distração te tira do propósito, roubando o seu tempo, abrindo um atalho para o fracasso. E o que é uma jornada? A jornada é um caminho a ser percorrido. Um processo que leva a um determinado alvo. Muitos cristãos estão vivendo uma vida sem alvo. Muitos cristãos estão lendo a Bíblia, mas não estão entendendo, porque as preocupações da vida estão impedindo o entendimento. O diabo se apropria das preocupações para roubar toda a semente, todo o ensino, todo o princípio que Deus coloca dentro de nós. Agora, neste exato momento, o diabo está fazendo isso. Mateus, capítulo 13, 19, Jesus contou a parábola. No versículo 21, ele diz assim, versículo 20, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Entusiasmo. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. Preocupações, engano da riqueza, roubando a palavra de Deus. Tem gente que não consegue ouvir, tem gente que escuta, mas não ouve a palavra porque está preocupado na conta que tem que pagar e o tanto de dinheiro que tem que ganhar. Preocupações e riquezas dessa vida. Amém? Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Muitos cristãos estão em crise, porque esse poder que Paulo cita não tem surtido efeito nenhum em suas vidas. Porque vivem dando ouvidos para preocupações, para riquezas, para sonhos e projetos que não são de Deus para a vida dele. Seria Paulo mentiroso? Ou as nossas decepções e autossabotagem nos tornou incrédulos? Eu acredito que as nossas decepções e autossabotagem nos tornou incrédulos. Então, como vencer essa jornada? Quais são os conselhos de Deus nessa noite para a gente vencer, para a gente se dar bem nessa jornada? Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. É o texto que nós lemos. Você já deve estar com ele aí no jeito. Pontos importantes para nós compreendermos, Jaque. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, o mundo espiritual está olhando para nós. Diz o texto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, a primeira lição é liberte-se. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha como o autor deixa, como se uma coisa fosse distinta da outra. Porque nem sempre tudo que nos atrapalha é pecado.
mas está impedindo a gente de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quem está entendendo? Assistir uma série não é pecado. Eu mesmo tenho a minha série lá da Fórmula 1 que eu gosto de assistir. Mas gastar mais tempo na série do que com leitura bíblica, aí é estranho, né? E às vezes eu tô assim. Uma amizade não é pecado. Mas às vezes nos atrapalha. E o texto diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Eu quero que você reflita: o que tem te atrapalhado? O que tem te atrapalhado? Nós temos tantas distrações hoje em dia que tem nos atrapalhado. Deixa eu te falar algo. A espiritualidade, ela somos nós que a movimentamos. Somos nós que a fortalecemos. O teu homem espiritual, o teu ser espiritual, ele é provocado. Se você não provocar o seu fortalecimento espiritual, a tendência é ficar fraco, é desanimar, é se abater. Agora, se nós estamos distraídos, se nós estamos nos alimentando com coisas que não tem nada a ver com o projeto de Deus para as nossas vidas, como o nosso homem, a nossa mulher espiritual ficará forte? Quem está entendendo? Quando eu sinto que o meu espírito, que a minha alma está lá, na lama, no chão, arrastada, amados, eu começo a escutar pregação toda hora. É pregação, aí eu vou para um projeto mais intenso, como um jejum. Eu vou me alimentando, eu vou vendo algumas coisas assim para se alimentar, para trazer. A Bíblia diz assim, Márcio, não apagueis o espírito. Por quê? Porque o que você faz em relação à sua vida determina se ele será como um braseiro, um fogo consumidor, ou será como uma chama que está se apagando. O pastor não tem poder de acender a chama dentro de você. Agora você, com as suas atitudes, com os seus comportamentos, com aquilo que você alimenta, se alimenta, e não estou falando de comida, você aquece a chama do Espírito em si mesmo. Então, o primeiro ponto é liberte-se. Liberte-se, livramos-nos de tudo que nos atrapalha. A jornada cristã precisa ser uma jornada de desapego. Existem pessoas que nós precisamos deixar para trás. Existem situações que nós precisamos deixar para trás, que nós não devemos levar em consideração. Existem lugares que já não nos cabe mais. Existem roupas que não têm mais nada a ver com o propósito de Deus para as nossas vidas. Sim ou não? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Se a família te atrapalha a servir a Deus, livremos-nos da família. Pastor, que absurdo, Jesus disse isso. Quem amar pai, mãe, irmão, irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Se a família atrapalha, livremos da família. Se o trabalho atrapalha, livremos do trabalho. Jesus mesmo disse para o jovem rico, vende tudo que tem e me siga-me. Ele não quis vender, ele perdeu. Percebe? Não são coisas necessariamente que são pecados, mas que nos atrapalham. Jesus ainda é mais radical. Meu Deus do céu, se Jesus estivesse nesse púlpito, nós não ficaríamos nessa igreja. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Se a tua mão direita o fizer pecar, arranca e lança fora. É melhor ter um pedaço do corpo sendo queimado pelo fogo do que todo o resto sendo consumido pelo inferno.
Essa jornada 2025 que nós estamos vivendo é o ano de deixar para trás as coisas que nos atrapalham. É um ano de deixar para trás o pecado. Qual é o seu pecado? Eu não tenho pecado. Já pecou. A Bíblia diz, né? Aquele que diz que não tem pecado já pecou. Qual é o seu pecado? Amém ou não amém? Segundo, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Acompanha comigo, Hebreus 12:1. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos. E corramos. Repete comigo. E corramos. Mais uma vez. E corramos. Qual é a qualidade da corrida? Está no texto. Com perseverança. Sabe por que o autor de Hebreus nos manda correr e com perseverança, Márcia? Sabe por quê? Porque se a gente ficar parado, aquilo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve nos alcança de novo. Então, o autor está falando, ó, se livra do que te atrapalha, se livra do pecado e ó, energia no propósito, foco, determinação, corra, porque o pecado vem atrás. Não é corra que a polícia vem aí, é corra que o pecado vem atrás. José correu, porque se ele fica, o pecado pega. E porque José correu, ele cumpriu o propósito. Davi não correu, Davi ficou. E pagou muito caro. Amados, é o tempo da gente começar a correr. Nós já fomos estruturados, nós temos uma boa base, nós temos uma igreja de oportunidades, nós construímos uma família, um laço. Agora é o tempo de correr. Pastor, eu não estou entendendo correr, é lá na entrada? Se eu morasse aqui, amados, eu ia todo dia, 3 vezes. Uma de manhã, uma tarde e uma noite. Lá na pista. No ângulo não tem, mãe. Quem está entendendo essa palavra? Corramos. O que é correr? Correr é intensificar a sua vida em dedicação ao propósito de Deus. O teu trabalho não pode ter mais tempo de você do que o teu ministério, do que o teu chamado. A tua família não pode ter mais tempo de você do que o seu Deus, do que o teu chamado. Os seus amigos não podem ter mais tempo de você, da sua vida, do que o chamado. Corramos. O que é corramos? Vamos ler, vamos jejuar, vamos evangelizar, vamos fazer, vamos pregar, vamos cantar. Eu quero me envolver, não me deixa fora, eu quero participar. Eu estou aqui, não importa, os obstáculos eu vou vencer, estou caminhando, eu tenho um alvo. Corramos. Não é sentar e ficar assim, entendi, tá bom. Amém ou não amém? Corramos. É mais fácil parar alguém que está andando do que parar alguém que está correndo. Para alguém tentar parar alguém que está correndo, ela enfrentará uma colisão e será trágico para ela. Quem está entendendo? O inimigo parar alguém que está parado, fazer alguém que está parado retroceder, para ele isso é mamão com açúcar. Agora, o inimigo, Satanás, seus demônios, parar alguém que está correndo, amados, eles vão enfrentar uma colisão. Porque o impulso é outro, a energia é outra.
A velocidade é outra. E Deus está conosco nessa jornada. Terceiro e último, para a gente cear. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós falamos sobre isso o sermão inteiro, mas vamos dar uma ressalva nisso. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador. Então, aqui a lição é: liberte-se, corra e foque. Focar, essa frase eu ouvi essa semana. Essa semana a pastora não estava muito animada para fazer almoço, acho que era almoço ou janta, e ela tinha comido um lanche, e daí ela falou assim, tem metade do lanche que eu comi, tá aí. Aí eu falei assim, tá bom, e eu não queria lanche, né? Eu disse, não, mas se você quiser janta, eu faço janta. Eu falei, não, o que você fizer para mim tá tudo bem. Se quiser, você quer que eu como lanche? Eu como lanche. E ela, não, você quer que eu faça janta? Eu faço janta. Eu falei, então vamos ver então. Então eu quero janta. Aí ela pegou para fazer janta. Aí eu falei assim para ela assim, deixa que o lanche eu como depois. Não, você vai comer janta. Aí ela mandou essa frase aqui, Jaque. Toda escolha é uma renúncia. E é isso aqui. É sobre foco. Toda escolha é uma renúncia. Quem decide casar não pode ter olhos para ninguém mais. Toda escolha é uma. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Toda escolha é uma renúncia. Jesus disse: não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Toda escolha é uma. Dar dízimos e ofertas, como o Giovanni muito bem disse, não deveria ser um sacrifício. Porque a gente escolheu Deus, não escolhemos o dinheiro. Toda escolha é uma. E é isso que a gente precisa entender. 2025 é um ano de foco. Portanto, 2025 é um ano de renúncias. Não dá para estar em todas as festas. Não dá para fazer vários compromissos. Não dá para agradar a todos. Não dá para ser amigo de todos. Não dá para, sei lá. Mas você sabe. Pastor, esse ano eu me comprometo, é o que eu converso com os líderes direto, e os líderes que estão aqui sabem que eu sou chato nisso. Se pegou, se aceitou, vamos! E esses dias a Luana trouxe o texto de Romanos, que aquilo era o texto que eu estava procurando, que diz que nós somos escravos de Deus, ou seja, quando aceitamos a Deus por livre e espontânea vontade, nós abrimos o direito de escolha. 2025, se não houver sacrifícios, não tem glória. Se não houver foco, amados, não tem glória. Se não houver renúncias, não tem glória. E se você não correr, o pecado te pega. Se você não correr, a frustração te pega. Se você não correr, o desânimo te pega. Se você não correr, se você ficar estagnado, parado, os maus pensamentos te alcançam. Amém?
Hoje Deus segurou o relógio, hein? É assim que eu gosto, pai. Tô pregando, pregando e não vai, Jaque. Quem entendeu essa palavra? Ó, Leni. Tá não. Quem entendeu essa palavra? Estamos em uma jornada, amados. Eu preciso que vocês se empolguem comigo. Nós entramos em uma fase, entramos em uma jornada. Deus está nos dando instruções. Não vamos ficar pelo caminho. Não vamos ser como aqueles que retrocedem. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Nós seremos aqueles que o anjo disse às igrejas de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Ele está falando de mim, está falando de você, amém? Então, não se distraia, em nome de Jesus. Amém?